Salve Manaus, salve Amazonas, salve Brasil. Obrigado pela sua presença, obrigado pela sua audiência. Igarapod hoje vai falar um assunto muito interessante pela parte de cima da selva amazônica. Né? Nós estamos vivendo uma situação extremamente complexa, de uma insensibilidade fora do comum, de você apagar a história através de uma assinatura qualquer que apaga a nossa história. Em 1900 e muito tempo atrás, durante a Segunda Guerra Mundial, havia necessidade de se criar não somente piloto, mas alternativas e opções para que os aviões pudessem atravessar a própria Amazônica, trazer informação, trazer mantimento, etc. e tal. E aí, nesta época, em um bairro do Senhor Flores, que tinha uma fazenda chamada do Senhor Flores, foi criado o Aeroclube. Oficialmente, tem documento provando que o Aeroclube ganhou aquela terra por ali. E para que pudéssemos ter, na região norte do Brasil, a possibilidade de termos pilotos e aproximação e afastamento da onde era o campo de guerra, porque a selva amazônica naquela época era a selva amazônica mesmo, muito distante, um cara muito conhecido no mundo chamado Assis Chateaubriand. Ah, você não lembra desse nome? Eu vou contar para ti. Ele criou a maior cadeia de comunicação do Brasil durante a guerra. Você de quando em quando ouve falar do Jornal do Comércio? Pois é, todo o Jornal do Comércio do Brasil era de Assis Chateaubriand. Foi o camarada que fez os experimentos das primeiras rádios, da primeira televisão. E ele era fanático por avião. E ele fez a doação de 2 aviões para cá, para Manaus. E, de repente, a gente vê um abutre chegar e vai pegar o filé para ir embora, apenas porque não vou ligar muito para vocês estão submissos, vocês são Amazônia mesmo. Então, por que o Amazonas está preocupado com isso? E aí a Infraero está tentando se apropriar do Aeroclube de Manaus. Mas eu vou deixar os nossos personagens falarem. Bom, prazer te ver, Francisco. Você é parceiro de longo tempo. Pena que numa situação complicada como essa, né, Francisco? É, sim. Francimar. Desculpa, Francimar, me perdoa. É Francimar mesmo. É, meu amigo, posso falar errado. É, sim. Pois bem, como você discorreu, o Aeroclube ele foi criado em 1940, no meio da Segunda Guerra Mundial. Ok. Existia carência de pilotos para serem mandados para o fronte, pilotos para a aviação civil. E Getúlio Vargas tinha uma visão de estadista. À época, o governador do estado do Amazonas, por intervenção, era talvez o maior político que já teve aqui no Amazonas. Um senhor chamado... Historicamente, sim, com certeza. Álvaro Maia. Álvaro Maia. Tá. Álvaro Maia, ele implementou o Aeroclube do Amazonas com a desapropriação das benfeitorias contidas em áreas que tinham 4 títulos definitivos. Tá. Francisco Rodrigues de Souza Flores, que você já se reportou como a Fazenda Flores, Bernardino Sena de Souza, Arsênio de Figueiredo, e existe um quarto título definitivo que me foge à memória. Esses títulos todos estão registrados desde 1942. Okay. O primeiro presidente do Aeroclube do Amazonas foi o senhor Avelino de Medeiros Chaves. Tá? A partir da presidência dele, começou-se a formar pilotos. De 1942 até hoje, já foram formados pelo Aeroclube do Amazonas perto de 2.000 pilotos. E gente que está no mundo inteiro. Gente que está no mundo inteiro. Gente que está no mundo inteiro. Inclusive, gente que voa para o governo do estado, pilotos de aviões que servem ao governador. Então... Francimar, deixa eu te ajudar aqui no raciocínio para a gente não se complicar muito. Vamos lá. O cara que forma em enfermagem é enfermeiro em qualquer lugar. O cara que se forma em piloto é piloto em qualquer lugar. Então pronto, está explicado. O cara é piloto, registrado, tem toda a fiscalização, a nossa escola aqui é totalmente habilitada para fazer essa criação. Realmente, a nossa escola obedece a todos os pré-requisitos exigidos pela ANAC, mesmo porque nós sofremos fiscalizações periódicas. Ok. Tá? E ela precisa estar sempre de acordo com as normas
para receber a homologação. Se ela não tiver com a homologação em dias, ela vai suspensa. E nós continuamos com a escola até hoje em funcionamento. François, deixa eu te interromper, apresentar o Edmundo que está aqui com a gente, né? O Edmundo está colocando-se a par do que está acontecendo, né? Eu falei uma palavra meio pesada, apropriar, né? Essa palavra cabe nisso aí? Eu acho que cabe. Cabe. Qual é a situação que nós estamos vivendo agora? Bom, eu acho que é importante, primeiramente, destacarmos a nossa regionalidade. Isso. Dentre as particularidades que nós temos é o isolamento. Isso. O estado do Amazonas, ele tem uma questão extremamente privilegiada de estar preservado em razão da localização e de ter pouco desenvolvimento também em razão da localização. Nós temos aí um agravante que é a questão da sazonalidade das chuvas e do verão, né? 6 meses de sol, 6 meses de chuva. Só conseguimos sair de Manaus via aérea ou via fluvial. E depende do ano, né? E depende também desta situação. Então, no contexto jurídico, legal, da história, é importante nós entendermos a segurança jurídica. Sem entrar nesse mérito ainda, que a gente vai discorrer um pouco mais para frente, mas é muito importante que a sociedade inteira entenda que o Aeroclube, ao longo desses 85 anos, prestou serviços relevantes, não só ao estado do Amazonas, mas, como você bem colocou, espalhando seus filhos para o mundo inteiro. Para o mundo inteiro. Então, o Aeroclube do Amazonas é uma empresa particular, de capital particular, que, em razão da sua atividade, se submete à regulamentação federal. Lógico. A ANAC, junto com outros institutos, tem a competência, o dever de fiscalizar a questão da segurança, até mesmo com os projetos de possíveis acidentes com relação à mobilização do Corpo de Bombeiro, de hospitais, ambulâncias, enfim. E tudo isso, o nosso aeroclube aqui, eu digo nosso porque o aeroclube é do Amazônida, onde nós temos ainda mais uma situação que muita gente tem medo de avião, mas precisa pegar um avião em razão de uma doença. Imagina aí, de barco nós temos situações aí que levam mais de 30 dias para que você chegue aqui, e todo mundo sabe a realidade da saúde. Isso é um ponto. Por outro ponto, me deixa muito indignado, que é a total omissão política dos nossos representantes legais, seja Senado, deputado federal, deputado estadual, até mesmo os vereadores de todos os municípios, e até onde eu sei, não houve uma única movimentação ou socorro ao Aeroclube nessa situação. Eu hoje estou advogado do Aeroclube, trabalhamos em uma situação muito desigual com relação à atividade propriamente dita, né, ali dentro. O Aeroclube está totalmente sem recurso hoje, o trabalho é belíssimo, e é importante eu frisar aqui, o Francimar, que é o diretor financeiro lá dentro, juntamente com o Cassiano, que é o presidente, eles estão ali dentro há mais de 40 anos. E pergunte qual é a remuneração mensal desses homens. Me pergunte. Me pergunte. Quanto é que é, Edmundo? É o prazer pelo prazer. Não há remuneração. A atividade deles lá dentro não há remuneração prevista no seu quadro. O Aeroclube ele é mantido através da escola de pilotos que existem lá dentro. Nós temos funcionários que simplesmente amam o que fazem. Eu vou fazer o seguinte, Edmundo, eu tenho que passar para um intervalo, e eu quero dizer a você que quando houve um apagão no mundo, o mundo apagou durante um bom tempo, uma série de estratégias políticas e que infelizmente teve efeito real,
Durante o Covid, o mundo parou. E o que é pior, muita gente morreu, que começou de uma invenção e que se tornou real. Mas o Aeroclube não parou em momento algum. A única conexão que nós tínhamos de Manaus para qualquer outra cidade do interior do Amazonas era o transporte aéreo e era no Aeroclube. Estamos de volta e eu quero dizer para você que a colocação que eu fiz aqui, eu quero que o Francimar me corrija ou me confirme, né? O apagão aconteceu, não saía barco, não saía carro, não saía, mas avião saía muito. Inclusive, tem uma coisa que eu descobri, eu não sei se a gente pode ou deve dizer, mas vai dizer, de alguma maneira. O sistema financeiro do interior só funcionou porque o Aeroclube funcionou. Eu não sei quanto foi mexido em dinheiro naquela fase cruel que nós vivemos, mas com certeza, se não for ao Aeroclube, o nosso interior teria morrido de fome, da falta de dinheiro, de falta de atendimento, tudo isso que você possa imaginar, o Aeroclube salvou. Mas o Aeroclube tem uma história antes disso, né? Tem. Canta pra gente. Tem. Na verdade, depois de 1940, nós fomos, através dos sócios, promovendo ações em que nós fomos construindo hangares. E esses hangares passaram a compor o acervo do Aeroclube do Amazonas e passaram a contribuir com um aluguel para algumas empresas para subsistência, porque todo o dinheiro que era arrecadado com esses aluguéis, ele era revertido em melhorias no próprio aeródromo, tá? Hoje, até recentemente, há 5 anos atrás, nós construímos uma estação de passageiro com um restaurante em cima, que infelizmente ela foi ocupada depois da portaria do ministro, delegando. Na famosa Natora. Natora. Frolan está na marra. Pela Infraero. Nossa. Eles se estabeleceram lá e, através de uma emissão de posse que foi feita de maneira abrupta, num juízo de plantão, que não era a vara adequada para se discutir uma posse de 85 anos, mas que foi dada, e eles entraram com o pé na porta. Tá. Lá nós temos 13 hangares construídos. E desses 13 hangares nós tirávamos a nossa subsistência. Primeiro, além deles entrarem com a nova administração, tirando a administração que era feita pelo Aeroclube, com a aprovação dentro de todos os ditames e exigências da ANAC, passaram a administrar, e uma das primeiras coisas que a Infraero fez foi enviar um ofício para o Aeroclube cobrando o aluguel onde estavam os hangares que tem os aviões do Aeroclube e onde está instituída a administração, o anexo da administração. Quer dizer, entrou um novo administrador que veio cobrar aluguel do que nós construímos. É como se eu chegasse na tua casa, entrasse nela e diz: olha, Dudu, tu vai ter que pagar aluguel agora para mim. Isso que aconteceu no Aeroclube do Amazonas. Aconteceu e continua acontecendo a pressão. Continua. Né? Essa situação, o usuário foi avisado como? Olha, nós fomos surpreendidos, tá, com a nomeação da Infraero como nova administradora do Aeródromo de Flores, haja vista que o Aeroclube estava enquadrado dentro de todas as exigências da ANAC, que periodicamente faz vistorias e dá aprovação. Então, o Aeroclube sempre esteve dentro das normas da ANAC, dentro das normas de segurança da ANAC. Tanto que você não vê dizer que houve acidentes, não existe isso aí. Os incidentes que houveram nesses 85 anos foram muito poucos. Na verdade, foram quase que insignificantes. Tá?
E tudo isso baseado num decreto que foi feito, essa emissão de posse, numa matrícula no registro de imóveis, que foi obtida através de um decreto da época do governo militar, emitido pelo presidente Geisel. Esse decreto data de 1986. Okay. Os pilares desse decreto são a posse 20 anos antes de 1976 e que não houvessem títulos definitivos, terras particulares, também no local. São os dois pilares. Acontece o seguinte, existem 4 títulos definitivos, como eu já falei anteriormente, registrados lá. E uma das famílias que tinha um dos documentos acionou a União, mesmo não tendo a posse, isso depois de 40 anos, fizeram um espólio, aquela coisa para ver se recebe um dinheiro da União. Então, foi feita uma perícia, e na perícia está constatado que 20 anos antes de 76, a União não tinha posse. E a segunda, os 4 títulos estão registrados desde 1940, 42. Portanto, a Lei dos Registros Públicos, que é a Lei 6.015, de 31 de dezembro de 73, já estava em vigor. Então, o próprio decreto que foi feito pelo presidente da República, ele é autoanulável, porque a lei diz que não pode ter 2 registros da mesma área. Da mesma área, é isso mesmo. E se tiver, prevalece o mais antigo. Então, óbvio, a matrícula da União ela é nula. E tudo que foi feito com base nessa matrícula. A emissão de posse foi feita como se essa matrícula fosse legítima. Na verdade, a lei dos registros públicos foi rasgada. É como se não existisse a lei. Ou seja, eu vou chegar, isso é meu e acabou. Pronto. Isso aí. Deixa a lei para lá. Eu vi que existe um movimento nacional da Infraero tomando tudo quanto era o clube do Brasil. É isso que eu vi. Tudo, até onde eu conheço, né? De repente pode ter outros casos. Mas eu fiquei impressionado com a situação de São Paulo, né? Marília foi uma coisa São absurda. Paulo, o Carlos Prates. O de Belém já foi fechado também há algum tempo. Tá. Pois é. E aí a gente vê dentro da luz da lei, que se é que ela está vendo, né? Esse movimento nacional, qual tem sido a repercussão daqueles que foram acusados de ter um patrimônio legal, mas está dizendo como invasor. Qual é a luz disso, Edmundo? Me explica aí como é que é. Só para ficar um pouco mais claro o entendimento, eu penso que o movimento da União, à época, ele foi legítimo. Ok. Foi legítimo no seguinte sentido. A época da Segunda Guerra, onde o Ministério competente ele publicou um decreto determinando que fosse aberta nas federações matrículas em nome da União, com 2 requisitos. Isso em 1976. Você sabe há quanto tempo o Aeroclube do Amazonas já estava na posse e atuando aqui em Manaus? Ele já estava há 36 anos. 36 anos das primeiras movimentações do Aeroclube do Amazonas, o governo federal emitiu o decreto determinando que fosse aberta matrículas em nome da União com as seguintes situações. A matrícula que fosse aberta, o imóvel deveria ser da posse da União há pelo menos 20 anos, era o primeiro requisito. E o segundo requisito é que, naquele local onde fossem abertas as matrículas, não existissem títulos anteriores de particulares. Nas 2 situações, especificamente no estado do Amazonas, em Manaus, ela cometeu um equívoco.
ela não poderia ter aberto aquela matrícula naquela área. Sabendo das circunstâncias Sabendo que determina a lei. Os dois requisitos. Com base nisso, eu penso, e através dos estudos, situações semelhantes ou não existiram nas outras federações do Estado, do Brasil. Do Brasil, é possível. Ok? Daí essa situação. Em 2023, com a situação da privatização dos aeroclubes, partindo daquela premissa em onde os funcionários federais lotados na Infraero deveriam procurar outro local para serem acomodados. E a União, entendendo que poderia lançar a mão dos aeroclubes, determinou, através da delegação de uma outra portaria, que a Infraero assumisse aqueles aeroclubes. Agora, veja, em 76, o aeroclube já estava lotado há 36 anos. E a União nunca colocou os pés nesse imóvel onde nós estamos estabelecidos, tampouco a Infraero. É importante dizer que, ao longo desses 85 anos, nunca houve repasse de qualquer valor, seja por parte do Estado, da União ou do próprio município de Manaus. Bom... Só um minuto, eu tenho que fazer um intervalo, porque ele também, mas não perde o fio da meada que eu quero continuar isso. Ok. A gente vai intervalo e volta já já. Estamos de volta, estamos falando sobre o aeroclube, né? Continua o teu raciocínio. Bom, então, ainda em razão da determinação da União em repassar a competência para a Infraero administrar os aeroclubes que supostamente pertenciam à União, o que não se aplicava na nossa realidade, Não, que não se aplica. não se aplica. Desculpa. A Infraero, em sede de plantão judicial, requereu liminarmente a emissão na posse. Veja, há mais de 80 anos, o aeroclube na posse, onde todo mundo conhece, a liminar foi concedida inaudita altera par, sem o devido contraditório. A Infraero entrou na posse e, a partir dali, começou um martírio, tanto para a gestão como para os alunos também. E, para nossa surpresa, após uma apresentação de contestação, houve uma sentença, e essa sentença ela foi apelada. Antes mesmo da apelação ser apreciada, houve um pedido provisório de cumprimento de sentença, ou seja, já veio com uma liminar com efeitos definidos e definitivos. Foi a partir daí, então, que nós fomos contratados, né? Entramos, apresentamos uma tutela de evidência, uma impugnação, cumprimento provisório de sentença. Fomos atropelados naquela audiência sob ameaça de ter o presidente e o diretor financeiro preso naquele momento. Os argumentos foram utilizados e nos foi imposto um acordo extremamente prejudicial. E aí eu deixo um pouco com o Francimar, que ele passou mal a época lá na ocasião. Francimar, nós estamos vivendo momentos meio nebulosos no Brasil, infelizmente, né? Você tem coçado, né? Para alguns, a época de chumbo foi ruim, né? Mas para outros se aproveitam da época do chumbo. Sim, realmente. Mas agora, o que nós estamos vivendo, no momento, são 28 aeroclubes sendo despejados. E em alguns que já foram, estão sendo implantados até atividades que não têm nada a ver com a aviação, com a escola de formação de pilotos. Hoje eu vi um recorte num WhatsApp da audiência pública que teve, um dos galpões de um dos aeroclubes que foram despejados está funcionando uma boate. Quer dizer, em cada aeroclube que vai sendo despejado, vai sendo extinta uma escola de aviação. E o que nós observamos é que
existe uma falta de pilotos no Brasil inteiro. Fazem 15 dias, uma delegação de árabes desembarcou em São Paulo. Eles eram executivos da Etihad para contratar pilotos brasileiros. Tá? Em não havendo pilotos disponíveis para as empresas aéreas, onde é que elas vão buscar? Elas vão buscar na FAB. Por quê? Porque elas vão pagar mais do que eles ganham na FAB. É isso mesmo. Tá? Eu acho, desculpa te interromper aqui, eu acho que cabe até um comercial, se você me permite. Você faz ideia hoje do quanto que é um curso de piloto aqui no Aeroclube? Não. Muita gente não sabe. E eu penso que é importante, fundamental se divulgar o custo desse sonho, porque para nós, quando garoto, tanto homem como mulher, e o Francimar vai contar a história aqui da primeira aluna que foi formada como piloto aqui no Aeroclube, já faz bastante tempo. Quanto é, Francimar, um curso de piloto? O curso de piloto teórico ele sai por uma média de R$ 2.400 o curso teórico, e a hora de voo no Cessna 152 sai por volta de R$ 400, mais o combustível que ele utiliza. Que ele utiliza. Ou seja, é um curso para que você saia na parte teórica como piloto, é R$ 2.000 que você pode parcelar. Então é um convite para quem tem esse sonho que possa procurar o Aeroclube e se matricular. A parte mais pesada é justamente a prática, a hora de voo. Que você vai ter um desembolso aí, talvez uns R$ 40.000. Mas aí assim, que é ao longo dos ao longo da sua vida, da sua profissão. Quantas escolas de piloto existem, sem falar a extensão da nossa aqui, no norte do Brasil? Em atividade só nossa. Ou seja, só existe essa escola? Só todas as outras. Então você que é do norte do Brasil, que quer ser piloto... Só tem aqui. Senão você tem que ir para o sul. E agora até no sul... Talvez no sul também esteja desaparecendo. Está desaparecendo. Tá? Quer dizer, é muito mais grave o que está acontecendo do que as pessoas estão mensurando com a situação em separado do Aeroclube do Amazonas. Isso é um problema que está acontecendo no Brasil inteiro. É falta de uma política que contemple as escolas de aviação. Tá? Nós tínhamos projetos para o Aeroclube do Amazonas de fazer uma faculdade de ciências aeronáuticas ali. Tá? Tudo isso foi por terra agora. Nós estamos sendo jogados na rua. Tá? Nós temos 5 aviões de instrução, nós temos 2 Cessna 152, 2 Tupis e um Seneca 2, bimotor. Tá? Como nós praticamente foi nos dado 40 dias por um acordo que nos foi imposto para desocupar a área, nós não estamos tendo que procurar pistas alternativas para onde levar esses aviões, local para onde colocar a história do Aeroclube, a secretaria do Aeroclube. Tá? Então, é um tempo muito exíguo para isso, fora a dor de estar sendo despejado da tua própria casa, que é uma coisa que eu já estou lá há 40 anos. Tá? Acompanhei o nascimento e o crescimento da aviação aqui, de certo modo. Vi empresários que hoje são grandes começarem praticamente do nada. E hoje nós estamos saindo de lá. Hoje nós temos o quê? Nós temos que entregar a chave das nossas instalações no dia 1º de dezembro, para a Infraero. Tá? E foi nos dito, não, vocês começam de novo. Quer dizer, hoje eu estou com 72 anos. Tá? Aí, como é que eu vou começar com 72 anos? Francimar, eu acho que o grande problema, e aí eu posso dizer de cátedra, né? O problema não é se o objetivo da Infraero fosse outro, que fosse palpável, que fosse real, que fosse verdadeiro, que não só de destruir, que esse que é o problema. O que vai acontecer? Nada. Eles vão simplesmente ficar com aquilo lá
e não vão fazer nada. O objetivo é destruir a história, destruir o que nós queremos fazer. E eu digo isso porque não é só em Manaus, não, em vários lugares do Brasil. A Infraero perdeu o seu poder de capacidade financeira porque perdeu todos os aeroportos rentáveis do Brasil, porra. E a Infraero recebe dinheiro federal, porra. Isso é o bônus que ele tem, porra, porque a garantia dos salários está garantido. É triste você ver acontecer isso no Brasil, porque se for só em Manaus, tudo bem. E eu não vejo nenhuma autoridade nossa sair brigando por isso, que é o mais triste quanto de pessoas que utilizaram o Aeroclube por toda a sua vida, pô. Se a gente for levantar quantas autoridades usaram o Aeroclube, pelo amor de Deus, né? É como você falou. Aliás, quem falou foi o doutor Edmundo. Na época do Covid ali, a atividade de socorro ao interior foi muito intensa. Lógico. Tá? Você falou de transportes de valores. Ainda hoje, a estrutura de transportes de valores que a Infraero está tocando foi implantada por nós. Todas 6 horas da manhã, a fila de carros fortes com dinheiro que levam para os aviões que decolam e vão levar para os bancos do exterior, malotes, tá? Parte de correio. Então, tudo isso foi criado e implementado pela administração do Aeroclube. Tá? A gente vai ter que fazer um intervalo e na volta a gente vai ver o que nós podemos fazer, né, para ajudar o Aeroclube, porque é importante, é histórico, é fundamental. A história de muita gente vai desaparecer sem mais nem menos. Quando eu digo que o nome de bairro de Flores, por causa do aeródromo ali, muita gente não entende. É Flores por causa disso? Quer dizer, a história não foi contada como deveria ser contada. Então, uma parte do nosso corpo está sendo cortado. E o que é pior, nada vai ser colocado. A gente volta já já. Então, de volta com o imbróglio que estamos tendo aí com o Aeroclube do Amazonas. O que nós estamos fazendo? O que é possível fazer? Porque você já falou que você falou com a parede um tempo desse, né? Você fala e ninguém escuta, já está definido o que eles querem. Bom, a bem da verdade... Aonde que a gente vai recorrer? Essa que é a pergunta. Infelizmente, nós estamos num momento político complicado no país, uma questão da segurança jurídica que ninguém sabe para onde que vai. O alicerce da pretensão da Infraero aqui é justamente a matrícula da União, a 886, que foi aberta de forma ilegal, portanto é um ato nulo e nulidade não prescreve, e decisão judicial não convalida vício. Bom, o processo ele continua em razão do acordo que foi imposto e de uma forma não convencional, fomos obrigados a assinar, aceitar. Ato contínuo, decorrido uma semana, em iniciativas de mudança, foi retirado uma torre que o Aeroclube havia colocado em 2021, e o advogado da Infraero ele veio com uma reclamação nos autos informando que houve quebra de acordo por parte do Aeroclube, e naquela ocasião ele pediu a imputação de uma multa de R$2 milhões, atribuindo inclusive uma responsabilidade solidária por parte dos seus diretores, além da cobrança dos aluguéis dos hangares que o próprio Aeroclube construiu. Ou seja, para o amazonense entender a situação, o Aeroclube construiu com o seu próprio suor. A Infraero entrou, colocou o Aeroclube para fora e ainda está cobrando aluguel. É muito complicado isso, né? Pois bem, Dudu, o processo ele continua, por mais que nós façamos a entrega das chaves cumprindo o acordo, nós não desistimos em razão da nulidade. Então, esperamos aí, através dos recursos que nós já protocolamos, que possa ser deferido.
Há, inclusive, tramitando uma reclamação no CNJ sobre o que aconteceu naquela oportunidade da audiência de tentativa de conciliação. E a Infraero ela vem sendo muito dura em suas pretensões. Vamos ver o que a gente pode esperar, né? Ainda em cima dessa situação aí tão caótica que é a questão para onde vai jurídica do país. Bom, nesse caso a escola desaparece, porque não tem aeródromo. Na verdade, nós estamos fazendo gestões para uma pista de um sócio, uma pista particular, no quilômetro 60 da Manaus-Manacapuru. Ok. Tá? E temos um galpão do filho de um diretor, aliás, do pai de um diretor, que, por hora, eles nos franqueou esse galpão para nós colocarmos lá a história do Aeroclube. Ok. Tá? E, de maneira precária, construir algumas salas que servirão como sala de aula, até que nós possamos nos reerguer. Tá? Então, a situação do Aeroclube é essa. E eu queria fazer um ressalto também à palavra do Dr. Edmundo a respeito de como a Infraero litiga. Eu acho que a litigância ela tem que ser honesta entre instituições. A maneira como a Infraero litiga contra o Aeroclube do Amazonas é uma maneira odiosa. Ela não só se limita a litigar contra a instituição, mas ela quer atingir os diretores pessoalmente. Isso. Tá? A ideia é essa. Então, para coagi-los, atemorizá-los, tá? Isso é uma maneira desonesta de se litigar judicialmente. Tá? Mas isso é aquela coisa. Nós estamos na batalha e vamos até o fim. O novo Brasil é esse mesmo, né? O cara quer e define, e vai, você não tem... No meu tempo, você recorria à justiça, mas se a justiça não quer, vou recorrer a quem? Né? Então, já está se procurando um aeródromo, lógico, para que possam, pelo menos, se manter vivo momentaneamente, né? O custo disso não deve ser muito barato, com certeza, até porque, infelizmente, a gente tem que ver que é isso mesmo, é bem material, todo mundo... Na verdade, se nós não procurarmos uma solução, nós íamos ter que colocar nossos aviões ali na frente, na Avenida Newton Lins, né? É verdade. 5 aviões que foram adquiridos com muito esforço. E, enfim, nós tocamos o Aeroclube por um ideal, para formar uma geração que vai servir para o país. Então, mesmo com esse contratempo, nós não queremos parar. Okay. Mesmo que de maneira precária, nós vamos continuar funcionando. Até porque, atualmente, nós temos 3 turmas de alunos em atividade lá dentro. Existem os bens móveis do próprio Aeroclube, são 3 simuladores, equipamentos, funcionários. E será que não é isso que a Infraero está querendo? Eu penso que não. A Infraero está cobrando para vocês, olha, não vamos pagar não, me dá os aviões, me dá isso aqui, pronto. Não duvido. Eu penso que está muito obscura essa pretensão da Infraero. Ninguém sabe exatamente o que é, o que não é. O fato é que a comunidade amazônica, e quando eu falo amazônica, eu estou falando de todo o norte do país mesmo, sem mencionar os outros que estão numa situação semelhante, sai prejudicada em razão da sua particularidade, da floresta. Se vai ao intervalo, volta já. Estamos de volta e vamos continuar falando do Aeroclube para concluir essa nossa jornada, essa viagem, né? Lógico que qualquer um de nós que é da nossa terra deve ver com tristeza essa apropriação. Por que eu digo apropriação? Porque eu não ouvi ninguém falar aqui de indenizar o patrimônio que está ali. Eu não ouvi isso. Desapropriação. Não houve desapropriação. Sim, houve apropriação e não desapropriação. Essa é a pergunta. Nós vamos lutar para isso? Vamos conseguir pelo menos isso?
há uma esperança de que a gente possa realmente reverter essa situação em razão do que já foi dito. A matrícula da União, ela é nula de pleno direito. Isso não tem prescrição. A partir daí, nós estamos trabalhando juridicamente para que a gente possa valer esse direito, fazer valer esse direito. E a partir do momento que a gente consiga anular aquele ato, eu penso que resta para a União ou para a Infraero reconhecer que deve fazer a justa indenização. Perfeito. Em razão disso, se houver, e a gente espera que a justiça seja feita, o nosso plano B para que, ao receber essa indenização, nós possamos nos acomodarmos em um novo lugar, em uma outra situação, dessa feita de uma forma definitiva e mais segura, sem ameaças. Quem sabe se daqui a 40 anos eu não vou estar mais aqui. Você, se Deus quiser, vai estar, mas eu não vou estar. A Infraero resolva também pegar esse, né? Porque o que a gente entende é que está pegando. Não é negociação. Ele falou uma palavra ali que é legal. O acordo que nós engolimos. Então não é acordo, é imposição. Imposição. Na verdade, me custa crer o que motiva o governo manter uma empresa como a Infraero, que dá um prejuízo anual de 550 milhões de reais para o contribuinte, uma empresa deficitária. Tá? Eu, inclusive, cheguei a ver uma entrevista da ministra de Planejamento tentando justificar isso aí, mas eu não achei que ela houve coerência nos motivos que ela colocou. Na verdade, nós estamos vivendo um país diferente de que nós... Eu digo nós porque nós somos mais ou menos da mesma idade, que nós nos formamos, né? Você tinha um patriotismo maior. Mas isso não vou aumentar nesse mérito porque isso vai acabar todo mundo preso, por dizer a verdade. Bom, então a perspectiva agora é arranjar um novo lugar onde possa fazer, a princípio, um lugar acordado, porque nem tem dinheiro, né? Porque você foi tirado de lá e eu vivi essa emoção já, infelizmente, e posso depois, fora do ar, contar, né? Porque, afinal de contas, não pode contar muita coisa. A nossa perspectiva de possibilidade de alguma resposta positiva tem prazo? Tem. Processualmente tem prazo. O que foi protocolado pela Infraero nos autos do processo de cumprimento provisório de sentença está pendente de apreciação por parte do juízo, e a partir do momento que o juízo se pronuncie acerca do acatamento ou não da parte dele, nós vamos tomar as medidas necessárias em defesa, em razão da legítima, justa e verdadeira defesa e segurança jurídica, há de se falar nisso, em favor do Aeroclube e, consequentemente, em favor dos amazonenses, né? Do estado do Amazonas, que precisa muito dessa prestação de serviço. E aproveito aí para chamar um pouco a atenção das autoridades políticas, novamente, né? Que fazem regularmente o uso dos serviços prestados pelo Aeroclube, sejam através das suas pretensões, seja na questão da segurança mesmo do transporte emergencial em razão de doenças ou de acidentes. Enfim, é uma luta que eu te digo injusta, mas que dignifica. Porque quando você está lutando pela verdade, quando você está trabalhando pela verdade, você cresce e você tem a disponibilidade de falar, olhar nos olhos de quem for, para dizer que você está com a verdade. É simples assim. É importante ressaltar que nós estamos lutando pelo que é justo. Até hoje, dentro desse processo, que foi um processo de emissão de posse, nem a Infraero, nem a União escreveram uma única linha dizendo: a minha matrícula é rígida, ela presta, ela é... E pedindo a palavra, só porque me ocorreu aqui agora, só para você entender
o absurdo que foi essa situação, há previsão de que a União indenize um dos 4 títulos que estão ali dentro. Tem uma reserva, um provisionamento suposto de 70 milhões de reais para indenizar uma família. Esse processo está em andamento. E aí eu te pergunto, se a União ela é dona, por que ela está indenizando um terceiro? Justamente um dos 4 títulos que estavam ali dentro, onde a matrícula dela se sobrepôs. Não faz nenhum sentido, né, Dudu? É difícil de entender. Olha, essa história vai ter outros desdobramentos. Não sei, não dá para saber o final, né? Não dá para saber o final. Mas, pelo que eu entendi, vai se lutar o máximo para que a verdade e a justiça seja feita. Diz a história que muitos daqueles que se aproveitam do momento e da situação, ao amanhã Deus pertence. Né? Com certeza. Quem não acredita nessa dádiva, com certeza não vai viver muito. Tem que ter a certeza de brigar pelo que é certo, que é justo. Então, parabéns, Francimar. Vamos ver o que vai dar, né, Francimar? Vamos lutar, né? Olha, esta e outras histórias parecidas com essa, que nós mostramos no programa para você aqui. Obrigado pela sua presença, obrigado, Dêncio. Por hoje é só, mas amanhã tem mais.